Oi, gente, boa tarde. Boa noite, na verdade. Eu vou compartilhar com vocês a tela de uma prova de 2021, 2021.2, que eu vou explicar para vocês brevemente, para que a gente consiga salvar, né, no YouTube, para não ficar um vídeo muito grande, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler a pergunta, vou tentar aumentar aqui a questão para vocês conseguirem ver, e eu vou ler as perguntas as respostas, tá? E eu vou botar esse arquivo lá no grupo de suporte, tá bom? Como vocês sabem, eu sou a professora Esther, estou dando aula de suporte em microbiologia do SEDET. Questão. Descreva a relação quantitativa que existe entre os micróbios e o corpo humano e dê exemplo de 2 locais do corpo onde existe microbiota instalada. Como vocês sabem, o nosso corpo ele possui uma microbiota original, ou seja, a gente já tem uma quantidade de micróbios que já estão acostumados a viver no nosso corpo. Só que esses micróbios, se eles já estão acostumados no nosso corpo, eles não causam mal a gente. O problema é quando ele sai de um lado para o outro, ou seja, quando a bactéria que já está adaptada a viver na superfície da pele entra no nosso corpo por meio de uma ferida. Então, ela vai para um ambiente que ela não está acostumada, isso pode causar alterações no metabolismo dela, fazendo com que ela não tenha nenhum tipo de controle ao seu crescimento. Ele cresce desesperadamente, vamos dizer assim, e acaba invadindo regiões, causando infecção grave. Nessa questão, eu botei a seguinte resposta. O corpo humano, ao longo da sua evolução, conviveu com seres vivos de todos os tamanhos, microscópicos e macroscópicos. Quando comparados os seres eucariontes com procariontes, é possível identificar tanto um quanto o outro dentro do corpo humano. No caso das bactérias, podem ser até internalizadas ou viverem em cooperação dos diversos tecidos, podendo interpretar a incrível proporção de 90% das células que ocupam o corpo humano. Por quê? Porque as células procariontes elas são bem menores do que as eucariontes. Então, se você está num ambiente e você é menor do que os seres daquele ambiente, você vai conseguir ocupar espaços que os seres não ocupariam. É como se fosse um quebra-cabeça. Boa noite, Raquel. É como se fosse um quebra-cabeça. Se você, para encaixar numa determinada reentrância, aquele quebra-cabeça tem que ser adequado, certo? Se você colocar um quebra-cabeça, uma peça diferente, ela não cabe. Mas se você colocar uma peça menor, cabe muito mais do que caberia anteriormente. Então, por isso que 90% da massa das células do nosso corpo são procariontes. Por quê? Porque proporcionalmente as células dos micróbios são menores. Raquel, Oi, boa noite. Você está bem? oi, tô sim. Olha só, eu vou ler as questões e você vai me perguntando conforme as dúvidas forem surgindo. Se você tiver alguma dúvida que não tiver nessas questões, também pode me perguntar, tá bom? Tá ótimo, obrigada, tá? Vou Consegue me fechar aqui ouvir meu bem? microfone. Oi? Consegue me ouvir bem? Sim, sim. Ah, tá, porque eu estou pelo celular e estou sem fone. Eu não sei se a minha voz está alta o suficiente. Não, tá bom. Tá bom, obrigada. O Nada, corpo tchau. humano, essa pergunta aqui é a seguinte, voltando. Descreva a relação quantitativa que existe entre os micróbios e o corpo humano e dê exemplo de 2 locais do corpo humano onde existe microbiota instalada. Eu acabei de falar que a proporção de 90% das células, né, que ocupam o nosso corpo são células procariontes. Por quê? Porque, porque as células procariontes são menores. Então, por serem menores, elas conseguem ocupar mais espaços. Eu posso citar a boca, porque a nossa boca também tem uma microbiota instalada, que ajuda, como a cárie, que é um tipo de bactéria que corrói
o esmalte do dente, e essa cárie ela ajuda a degradar a matéria orgânica que está na boca. O intestino, que a gente tem bactérias que auxiliam na digestão, porque a gente não consegue digerir, por exemplo, celulose, como todo mamífero, nós não conseguimos digerir celulose. Então, o nosso corpo vive em protocooperação com bactérias que digerem celulose. E essas bactérias também auxiliam no nosso sistema imunológico, tá? Por isso que as pessoas, quando têm prisão de ventre, elas têm alguns problemas imunológicos. Aí tem que tomar lactobacilos, tem que tomar uma série de micróbios que são benéficos para o nosso corpo. A mucosa da pele também tem uma microbiota instalada, porque ela protege a nossa pele de agentes externos. Só que ela não nos faz mal. Ela só faz mal quando entra, internaliza dentro do nosso corpo, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta. Referente ao conteúdo das aulas 3 e 4. Cite os principais tipos morfológicos de células bacterianas. Morfologia é uma estrutura que a gente pode observar e verificar uma diferença entre ela e outros seres. Então, eu posso citar que são bactérias aeróbicas, anaeróbicas e arqueobactérias, tá? Só que, com relação à morfologia, elas podem apresentar de forma de cocos, são bolinhas, né? Bacilos ou bastonetes, que são tracinhos, e espirilos, que são parecidos com parafusos, espirais. Elas podem se apresentar de 3 formas. Porém, existem outras formas que elas podem ser visualizadas. Streptococcus, estafilococos, que são formas diplococos, que são formas em que os cocos podem ser encontrados na natureza. Podem ser encontrados cocos livres ou podem ser encontrados cocos em associação. Estafilococos, streptococos e diplococos, tá? Letra B. Descreva 2 produtos utilizados pela humanidade que são fabricados com a ajuda de micróbios. Tem vários produtos que nós podemos usar como alimentos, tá? Mas eu vou citar alguns, como medicamentos, um medicamento muito famoso, que é um antibiótico chamado penicilina, que é um tipo de excreta fúngica ou de levedura, que é capaz de impedir a produção de bactérias e também pode ser utilizado como antibiótico. O álcool, que é produzido pela fermentação de leveduras, produzidos pela ação de consumo do açúcar do meio. A cerveja, também produzida pela ação da levedura, Saccharomyces cerevisiae. O linho, produzido pela ação de bactérias que amaciam as fibras do tecido. E vitaminas, que são produzidas pela ação de bactérias que podem ser encontradas no intestino. Principalmente as vitaminas do complexo B, tá? Elas são produzidas pela interação das células do nosso intestino com os lactobacilos e outros micróbios também que são associados, tá? Tem uma bactéria que chama... Qual é o nome, meu Deus? Esqueci agora. Tem o lactobacilos e tem uma outra. Depois eu lembro e vou falando com vocês, tá bom? Mas basicamente são essas. Se na prova perguntar, cite exemplos, você coloca lactobacilos e Saccharomyces cerevisiae, tá bom? Vamos lá. A aula 5, complemento 2, abordam a colaboração de bactérias pelo método Gram. O processo físico-químico que forma a membrana plasmática da bactéria gram-positiva de cor roxa. Tá? O método Gram foi desenvolvido por um pesquisador para facilitar a identificação dos tipos de micróbios, se podem causar doenças ou não. Esse método consiste em aplicar corante nas células que pretende identificar, classificando em gram positivo, roxo ou violeta, ou gram negativo, rosa avermelhado.
Essa cor se deve à interação entre as membranas dos micróbios expostos à coloração de acordo com a sua constituição química. No caso das gram-positivas, é formado um composto chamado composto iodo-para-rosalino, ou seja, esse corante, iodo, ele interage com a gordura das moléculas das membranas, fixando ali, formando uma camada fixa. Só que essa camada penetra abaixo da segunda camada da bactéria. Então, se identificou que as bactérias gram-positivas têm duas camadas da membrana. Já as bactérias gram-negativas têm uma só. Por isso que essa camada, essa bactéria, ela fixa o corante roxo, porque ela fica na segunda camada. Já esse corante superficial não consegue ser retirado. Mas já as bactérias gram-negativas, elas não conseguem, elas sofrem uma dissolução, vamos dizer assim, do corante inicial e quando é feito um corante secundário, esse corante secundário fixa nessas células. Por isso que a bactéria gram-positiva fica roxa e a bactéria gram-negativa fica vermelha. Por que as bactérias gram-negativas aparecem na cor vermelha e depois de corada pelo método Gram? É o que eu expliquei agora. As bactérias gram-negativas apresentam coloração vermelha após a coloração Gram, por possuir uma camada simples. E após ser aplicado o álcool na coloração inicial, essa primeira coloração sai. E depois, quando se coloca a segunda coloração, ela fixa a segunda coloração, diferente do que acontece na gram-positiva, que não consegue perder essa coloração fixa. Beleza. Número 4 agora. Em relação aos agentes físicos químicos que exercem ação sobre bactérias, mencionamos na aula 7 da nossa apostila, descreva o procedimento de 2 tipos de métodos físicos que podem ser usados para esterilizar produtos contaminados por bactérias. As bactérias são seres unicelulares, sem divisão de função entre sua estrutura interna, ou seja, não possuem organelas e com funções especializadas, e seu núcleo não possui carioteca. Essas características as tornam mais suscetíveis a agentes externos, como agentes químicos. Posso citar detergente, cloro, água sanitária e álcool 70. Além também de serem sensíveis a agentes físicos, como mudança de temperatura brusca, como realizada pela pasteurização, desinfecção por autoclave seco ou úmido e também exposição à luz UV, que pode romper a parede celular e a membrana celular. Tá? E é isso. Eu vou gravar esse vídeo e vou colocar lá no grupo, tá? O link do YouTube do vídeo. Aí vocês podem repetir várias vezes a... Deixa eu ver quanto tempo. Acho que tem 15 minutos. Descreva o mecanismo da ação de antibióticos da classe dos beta-lactâmicos sobre as bactérias. Os antibióticos da classe beta-lactâmicos atuam interferindo diretamente na síntese de proteínas que revestem a membrana das bactérias, resultando na interferência direta da sua sustentação, ou seja, os beta-lactâmicos inibem a síntese de proteínas que sustentam a célula, inviabilizando seu metabolismo. Esse antibiótico penetra na membrana celular por meio de canais especializados, chamados porinas, permitindo que a célula seja destruída de dentro para fora. Os mecanismos de resistência podem ocorrer pela produção de beta-lactamases, mecanismos mais eficientes, modificações estruturais das PBPs, ou diminuição da permeabilidade bacteriana, ou antibiótico mutação de porina. Mutação de porina é uma mudança no seu as porinas são uma proteína que permite que as substâncias passem de um lado para o outro, tá? Então, essas beta-lactâmicos são substâncias que alteram esse canal, aumentando o canal e permitindo que os produtos químicos entrem e destruam a bactéria de dentro para fora. Número 7.
Descreva como as bactérias do gênero Wolbachia podem influenciar no metabolismo das células de mosquitos. As bactérias do gênero Wolbachia são capazes de penetrar nas células de artrópodes sem lhes causar mal, criando uma relação de endossimbiose, ou seja, se reproduzem junto com as células em que estão armazenadas, como é o caso das mitocôndrias. Nas células dos mosquitos, a Wolbachia pode também impedir que o vírus encontre ligandes específicos em sua superfície celular, não permitindo que esses penetrem nas células. Esse processo pode ser passado de mãe para filhos. No caso de... E os filhotes com as bactérias tornam-se incapazes de adquirir o vírus. Na superfície da bactéria, tem que ter um ligante para encaixar o vírus, para o vírus funcionar. Só que essa Wolbachia, ela penetra dentro da bactéria e ela impede que essa bactéria tenha esse ligante que faz com que o vírus se ligue. É como se ela desligasse a luz da bactéria, para que o vírus não conseguisse enxergar, entendeu? Ela muda o formato do vírus, do bactéria, da célula, no caso, impedindo que o vírus penetre. Número 8. Descreva os enfoques que foram apresentados na aula 12. Descreva como ocorre a dinâmica da atividade microbiana do rumen dos ruminantes. Ruminantes são aqueles seres que precisam mastigar várias vezes para conseguir absorver os nutrientes. Todos os herbívoros, principalmente os bovinos e os caprinos, são ruminantes. Eles possuem vários estômagos que são especializados na digestão das células, dessas células vegetais. E dentro de cada um desses estômagos existe uma flora específica, que, como eu falei anteriormente, o corpo dos mamíferos não tem capacidade para digerir células vegetais. Então, essas bactérias atuam de forma protocooperada. Elas não precisam estar lá, mas elas estão para ajudar a gente e a gente fornece alimento para eles de graça. Tá? O intestino dos animais bovinos é dividido em câmaras para facilitar o processo digestório da celulose. Cada câmara é habitada por diversos micróbios, dentre eles bactérias digestoras de celulose, que é um tipo de açúcar que compõe a parede celular dos vegetais. Essas bactérias consomem a celulose do capim ingerido por bovinos, realizando como complemento metabólico respiração anaeróbica, resultando na produção de gás metano, o que permite que os bovinos fixem nitrogênio por meio da ação de bactérias no seu intestino, possibilitando a ingestão de aminoácidos importantes na dieta dos mamíferos. Sem a ação dessas bactérias, muitos nutrientes não seriam absorvidos pelos bovinos, tá? Esses bovinos precisam dessas bactérias para conseguir sobreviver e tirar os seus nutrientes daqueles vegetais que eles comem, do capim. Vamos lá. Número 9. Como conteúdo da abordado na aula 13, a microbiologia industrial para demonstrar seu conhecimento sobre o tema 5 etapas básicas do processo de fabricação de cerveja. A cerveja é produzida por meio da ação de leveduras, em que o meio aquoso e açucarado realiza como resultado metabólico a produção do álcool. Como etapa de fermentação ou produção industrial, cerveja, cultura em que a bactéria está inoculada, etapa de crescimento por meio de ação e adição de açúcar, preparo do meio de cultura, etapa de fermentação realizada pela levedura, formação de líquido concentrado e depois de filtração do líquido formado. Tá? Essas são as etapas básicas da produção de cerveja pela ação de leveduras. 9. Conforme apresentado no conteúdo da aula 17, justifique por que as viroses podem ser definidas como agentes de seleção das espécies da natureza. Essa questão é muito importante. As viroses, erro de concordância aqui, desculpa, são responsáveis por selecionar os organismos mais aptos, ou seja, capazes de eliminar os vírus em seu organismo, sobrevivendo a alguma virose.
Essa habilidade causa alterações genéticas, que torna seu sistema imunológico mais eficiente. E essa habilidade é passada para gerações futuras se o indivíduo tiver filhos. O repertório enzimático está relacionado à capacidade das células eucariontes interagirem com bactérias e vírus patogênicos. Ou seja, na superfície dessas células existem ligantes que permitem que o vírus entre, ou quando pode não existir ligante impedindo que o vírus entre. As pessoas que possuem células competentes, ou seja, que contêm os ligantes, são as que possuem ligante específico para a internalização de patógenos. Se estas pessoas estão com o sistema imunológico funcionando bem, as células capazes de identificar um agente invasor causador de doença podem ser ativadas, combatendo estes seres antes que eles se reproduzam, controlando a infecção. Ou seja, se você tiver células competentes, você pode sofrer infecção. Mas se seu sistema imunológico estiver ativo, essas células que estão atuando na defesa, principalmente os linfócitos, os macrófagos, os leucócitos, eles vão caçar como se fosse uma polícia, sabe? Caçar o bandido e matar o bandido, tá? Eles inativam e matam esses causadores de vírus. Na aula 18, apresentamos para você um processo abordado na epidemiologia, alicerçado nas medidas de prevenção e controle de doenças infecciosas. Sobre esse tema, descreva como o repertório enzimático das células de um indivíduo está interligado com fenômenos de maior ou menor chance para o indivíduo desenvolver doenças infecciosas de etiologia viral ou microbiana. O repertório enzimático está relacionado à capacidade das células eucariontes interagirem com bactérias e vírus patogênicos. As pessoas que possuem células competentes, que são as que possuem ligantes específicos para internalização de patógenos, estão com o sistema imunológico bem, ou seja, estão funcionando. Se estão com o sistema imunológico funcionando bem, as células são capazes de identificar um agente invasor causador de doenças. Podem ser ativadas, combatendo este ser antes de que ele produza, controlando a infecção. O sistema imunológico atua como um exército, capaz de lutar contra agentes infecciosos, protegendo de doenças pelas ações das células de defesa. Para que essa defesa seja eficiente, é necessária a absorção de alimentos variados, que permitem a produção de enzimas capazes de aumentar a quantidade de células de defesa e diversificação de suas funções. As pessoas que possuem células competentes possuem repertório enzimático considerado amplo, que são as que possuem ligantes específicos para a internalização de patógenos. Se desenvolve a doença, sobrevive quem possui repertório enzimático amplo, tá? As pessoas que possuem repertório enzimático restrito já têm mais dificuldade de combater, porque a quantidade de células para acabar com essas bactérias é restrita. E essa habilidade é passada para outras gerações, tá bom? Ih, peraí, apertei o negócio errado. Eu vou parar aqui o compartilhamento e vou encerrar a aula e vou mandar o link lá para o grupo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Muito obrigada, gente.